Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos também dar início a uma série de comentário sobre a história da Igreja primitiva, século I e II. Nós temos hoje o nosso primeiro encontro. Para entender a história da Igreja, nós precisamos também conhecer o mundo judaico que desembocou na época de Jesus Cristo. Isto é, devemos ter consciência que a salvação vem dos judeus. Jesus falando para a Samaritana, capítulo 4, versículo 22. O judaísmo é a fonte do cristianismo. Jesus nasceu do povo judeu, ele era judeu. Maria judia, os apóstolos eram judeus. Foi no ambiente judaico que Jesus nasceu, pregou o evangelho do reino de Deus. No tempo de Jesus, o judaísmo não estava só na Judéia, no país de Israel, a terra escolhida. Havia judeus dispersos pelo mundo, chamados judeus da diáspora, que estavam em Roma, Alexandria, Antioquia, em vários outros lugares. Jesus não anuncia o evangelho a esses judeus da diáspora, fora de Israel, nem mesmo aos pagãos. Serão os apóstolos que irão anunciar o evangelho a toda criatura. No início, os judeus, depois, pela recusa deles, os pagãos. Os discípulos de Jesus, no início, então, foram judeus. Os cristãos encontrarão entre os judeus alguns fiéis, mas também muitos inimigos. Para isso, nós devemos ver esse judaísmo que chegou à época de Jesus Cristo. Judaísmo na terra de Israel. Nós não devemos dizer jamais judaísmo palestinense, porque este nome, Palestina, foi dado pelo imperador Adriano em 138 para humilhar os judeus. Quando ele, depois de Cristo, quando ele invadiu Jerusalém, destruiu a Jerusalém, trocou o nome da cidade de Jerusalém para Hélia Capitolina, e no monte do templo edificou um templo a Júpiter Capitolina. Então, aí ele tira o nome de Israel e dá o nome de Palestina. Aí essa região começou a ser chamada de Palestina. Antes não era Palestina. Essa palavra Palestina está ligada então aos filisteus, grandes inimigos, foram grandes inimigos do povo de Israel, e esses filisteus que habitavam a faixa de Gaza, cuja origem era a origem da ilha de Creta. Então nós temos aí uma origem, esse nome da terra Palestina, que não corresponde à época de Jesus. Jesus jamais, essa região é chamada de Palestina, terra de Israel. Lucas, evangelista, quis datar o início do ministério profético de João Batista e nos escreveu: fazia 15 anos que Tibério era imperador de Roma. Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Herodes governava a Galileia, seu irmão Filipe a Itureia e a Traconítide, e Lisânias, a Abilene. Anás e Cafás eram sumos sacerdotes.
Nesses 2 versículos, podemos ver o que era a Galiléia submetida à dominação de senhores que ali disputavam o domínio da região. O poder dos romanos dominava soberanamente. Os descendentes de Herodes possuem ainda, em parte, a autoridade ligada a Idumeu Antipato. Abaixo dessas autoridades mais próximas do povo, encontramos os sumos sacerdotes, que gozam de um poder religioso junto ao povo judeu. Embora os sumos sacerdotes exerciam poder junto a Jerusalém no templo, mas eram pessoas indignas ao cargo que ocupavam. Era um mundo ocupado, além das diferentes magistraturas romanas, herodianas e judaica. Encontravam-se também na Galiléia diferentes populações que, uma depois da outra, ocuparam o país, sobrepondo na região, sua civilização e cultos. Israel hoje reflete também este mundo cultural. Em Jerusalém vivem árabes, muçulmanos, judeus, cristãos, cismáticos e também cristãos unidos a Roma, pertencentes a diversos ritos. Então, para isso, nós vamos, então, dar um passo, tentando, então, compreender esse fenômeno do povo de Israel. Só, grosso modo, a gente entender esse quadro histórico, nós vemos que Abraão aparece na história pelo ano 1800 a.C. Existem 2 fontes que diz que Abraão saiu de Ur e outros que Abraão saiu de Harã. Então nós temos essa época chamada época patriarcal. Nós estamos todos centrados num paradigma ligado à tribo patriarcal. Não tinha uma compreensão estatal, eles não eram uma espécie de estado, eram tribos, nômades, eram constituídos de um povo que saiu da Mesopotâmia e que começou a andar ali na região de Canaã. Essa realidade, nós vemos então os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Através de Jacó, por questão de José, esse povo foi para o Egito. Em determinado momento, eles foram, então, escravizados. Pelo ano 1250, nós vemos o êxodo. Só que, segundo a história, nós temos um grupo que estava no Egito, que saiu em êxodo, em rumo à Terra Prometida. Neste caminho, Deus faz aliança com seu povo no Monte Sinai, dando-lhes os mandamentos, e ali se desenvolve todo o código da aliança. Então, nesse período, nós vemos o período já de uma constituição que vai unir as tribos a partir de um código de lei. Mas esse povo entra, 1250 nós temos a saída do Egito, pelo ano 1200 nós vemos uma época já dentro da Terra Prometida, essa Terra Prometida onde Josué fez o povo de Israel que vinha do Egito entrar na Terra Prometida, entrando ali pela região
de Jericó, atravessando então ali o Rio Jordão. Aqui há uma questão que nós devemos ter consciência, que se fala das muralhas de Jericó na época de Josué. Nós sabemos que as provas arqueológicas das escavações que nós temos em Jericó comprovam que quando Josué atravessou o Rio Jordão, chegou às portas de Jericó, já não existiam mais as muralhas de Jericó, porque essas muralhas já haviam sido destruídas por um povo arameu, da Mesopotâmia, né, que havia lutado contra Jericó e havia destruído então as muralhas. Isso aconteceu há 100 anos antes que Josué e o povo de Israel que vinha do Egito entrasse, né, lá para a região da Terra Prometida, atravessando o Rio Jordão. Então as muralhas, né, de Jericó, né, já haviam sido destruídas por um povo arameu que é parente também, né, que já era também parente desse povo que veio do Egito. Aqui nós vemos duas tradições que vão se unir. Existe um grupo que vem do Egito. Esse grupo que vem do Egito, né, que entra na Terra Prometida, ele é caracterizado por o Deus da Aliança, mas um Deus da Aliança que vem chamado de Javé, por isso eles são chamados javistas, né? Esse grupo tem a compreensão de um Deus que caminha com seu povo. Ao entrar em Canaã, eles encontram parentes deles da mesma região, são povos semitas, ali a região de povo semita, de povos que vêm de Arã, descendentes também da origem de Abraão, e eles tinham uma compreensão da divindade chamada de El, daí a tradução eloísta. É através desse grupo que chega na Terra Prometida e desse grupo que já está na Terra Prometida, que se unem para formar um único grupo, esse povo de Israel. Trazendo essas duas realidades, a tradição da compreensão de Deus como Javé, a tradição como compreensão de Deus como El, daí a tradição eloísta e javista, que se encontram na Terra Prometida e se unem para se entenderem como um povo. E é justamente nesse período que tem a época dos juízes, que dura praticamente uns 50 anos. Ora, logo em seguida, nós vamos ver depois dos juízes, pelo ano 1000 até o ano 500, nós temos o período chamado período da monarquia. Nós vemos que no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, o povo lá que está na terra de Canaã pede então a Samuel que pudesse nomear um rei, como todos os outros povos. Samuel coloca as questões referentes ao rei e as exigências para que se constitua um rei, porque ali nós tínhamos um paradigma, né, que era um paradigma tribal, tribos, na época dos juízes, eram lideranças carismáticas que, em momentos de dificuldades, se uniam, sempre tinha alguém que ia à frente para defender o povo de Israel diante das ameaças, né, que existiam.
Mas agora eles querem também ter essa constituição de um reinado. Esse reinado é importante por quê? Porque aparece justamente no momento onde a história está mais fragilizada por aquelas grandes potências da antiguidade. O Egito está fragilizado, então ela jamais iria impor sobre o reinado de Israel o seu poder predominante, como também a Mesopotâmia estava fragilizada e ela também não iria impor o seu poder sobre Canaã e sobre os Israel, né? O povo de Jacó. Então, é nesse momento da fragilidade que se fortalece naquela região esse reino de Israel. E nós vamos encontrar, então, o paradigma do reino da época da era monárquica. Esse paradigma, ele vai do ano 1000 até praticamente, vamos dizer, o ano 500. Né? Grosso modo essa interpretação, porque nós vamos ver que em 586 o reino do sul, Judá, será destruído pela Babilônia. Nós vemos que o rei Joaquim havia sido enviado para o exílio na Babilônia com sua família. Havia ficado o Sedecias, que foi colocado como rei por Nabucodonosor. Sedecia trai Nabucodonosor, depois ele é morto, cegado, morto juntamente com sua família. Então, a partir de 586, termina a época da monarquia em Israel. Nesse tempo dessa monarquia, nós devemos distinguir que durante o período de Saul, depois Davi e Salomão, houve uma unidade do reino de Israel. Foi somente depois da morte de Salomão que seu filho Roboão foi nomeado, e ao ser nomeado, ele foi procurado por 10 tribos para que ele pudesse amenizar os impostos que Salomão havia criado para poder fazer toda a estrutura do reino, não só do templo, mas de Jerusalém, toda essa estrutura. Ele precisou então fazer uma imposição de muitos impostos. E esse grupo foi chefiado, esse grupo que veio, essas 10 tribos, foi chefiado por um homem chamado Jeroboão, que chegou perto de Roboão, filho de Salomão, herdeiro do trono, e pediu para que ele, então, pudesse amenizar os impostos. Roboão nega, há uma cisão, e aí aquele único povo, o reino de Israel, se divide em 2 reinos. O reino do sul, que fica como capital Jerusalém, o templo de Jerusalém, também chamado reino de Judá, e o reino do norte, que é o reino também chamado reino de Israel, cuja capital religiosa vai ser Betel. É o templo do rei, está em Betel. Então, nós vemos 2 templos, um em Jerusalém, outro em Betel. Ora, com essa divisão, o reino do sul é o reino cujos herdeiros são descendentes de Davi. O reino do norte, os reis não são descendentes de Davi. O reino do sul ficou somente com 2 tribos, Judá e Benjamim. O reino do norte ficou com as outras tribos. O templo de Jerusalém era um templo consagrado aos sacerdotes
descendentes de Arão. O templo do norte nem sempre foi presidido por sacerdotes levitas do templo de Arão. Então nós vemos que há uma separação de um reino que não tem descendentes de Davi, o reino do norte, e um reino que tem descendentes de Davi, o reino do sul. E através dessas duas separações, depois nós vamos entrar em detalhes também, essa rápida história de compreensão. Então nós vimos até aqui o paradigma tribal, da era patriarcal, pré-estatal, eram tribos que estavam unidas entre si. Nós vemos a realidade da escravidão do Egito, mas ao mesmo tempo um grupo semita, arameu, que estava em Canaã, que não foi para o Egito, que se encontram depois, quando esse grupo javista entra dentro da terra prometida. Nós vimos que essa muralha de Jericó não foi destruída por esse grupo que veio do Egito, javista, mas foi destruída por esse grupo eloísta, que é justamente esse grupo que é parente, né, arameu, né, parente mesopotâmico, parente do povo de Israel, que depois na terra prometida se unem para formar um único povo. Com duas tradições, tradição javista, a tradição eloísta. Depois vem a época dos juízes. Depois da época dos juízes começa o paradigma do reino, a era monárquica. A era monárquica tem uma unidade em Davi e Salomão, Saul, Davi e Salomão, e depois a divisão dos dois reinos. Depois nós vamos trabalhar sobre a questão da destruição desses dois reinos, né? E chegando então ao exílio da Babilônia. Então, grosso modo, nós estamos fazendo essa pequena introdução à história de Israel, para depois entendermos como era o cristianismo na época de Jesus. A história é pedagoga para elucidar as situações do presente. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.